Professor, para você, o que é ensinar e o que é aprender? Bom, para uma pedagogia de um segmento crítico, ensinar é o ato de transmissão de conhecimentos. Porém, esse conceito precisa ser trabalhado de uma maneira específica, porque quando se fala de transmissão ou de ensino, há necessidade de pensarmos pelo menos 3 aspectos envolvendo esse conceito: o que ensinar, como ensinar e a quem ensinar. Então, o ensino, a princípio, ele engendra a questão do o que ensinar. Então, para uma pedagogia de cunho crítico, tal como os pressupostos do professor Dermerval Saviani, nós deveríamos, na educação, na sua forma escolar, deveríamos transmitir o conhecimento sistematizado. São os conteúdos escolares, aquilo que de melhor a sociedade já produziu em termos científicos, filosóficos e artísticos. Implica também entender como ensinar. E esse como, ele depende de vários aspectos. O como ensinar depende do tempo que o professor tem, depende da formação do professor, depende das condições concretas que a escola dispõe para esse ato de ensinar, os materiais didáticos ali envolvidos, e também depende a idade ou a fase de desenvolvimento da criança. Nesse ponto, nós defendemos que o professor deveria conhecer o desenvolvimento do psiquismo infantil, ou seja, desde da educação infantil até o ensino fundamental, para que a sua tarefa, o seu trabalho pedagógico seja efetivado com mais diretividade em termos da relação que existe, né, entre ensino e desenvolvimento psíquico. Daí esse como ensinar também tal como o professor Dermerval Saviani defende, deveria ser um ato direto e intencional. Direto porque as teorias de cunho crítico acabam tendo uma característica de diretividade. Entendemos que é o professor que deve dirigir o ato pedagógico. E intencional, à medida que entendemos que a educação é um trabalho, e trabalho é a antecipação mental do produto das nossas ações. Então implica o preparo antecedente do professor e não deixar o ensino à mercê da espontaneidade, à mercê das questões sem diretividade, das questões voltadas simplesmente ao interesse pragmático e momentâneo do aluno. E por último, implica primeiro, né, o que ensinar, como ensinar e a quem ensinar. E nesse ponto eu já até adiantei. Né? Esse a quem ensinar diz respeito à necessidade que o professor tem de conhecer o desenvolvimento psíquico para a efetivação do seu ato pedagógico. Bom, aí sim dá para a gente entrar no outro conceito que vocês me perguntam, a aprendizagem. Se de um lado existe a produção não material, como teorias, saberes, né, os construtos da filosofia, da arte e da ciência, por outro lado, nós compreendemos que esses conteúdos não são transmitidos às demais gerações pelo código genético. Esses conteúdos devem ser transmitidos, por isso a gente defende o ato de ensino direto intencional, mas além do ensino, existe a questão da apropriação desse conhecimento. E essa apropriação diz respeito à aprendizagem. Então, aprendizagem, outra coisa não é, senão o ato de apropriação dos conhecimentos. Agora, não é uma simples apropriação, uma internalização. Não é dizer que esse aluno simplesmente, a nele é depositado esse conhecimento. Esse conhecimento, ao ser apropriado pelo aluno, modifica toda a sua estrutura psíquica. O psicólogo russo chamado Vygotsky, quando vai escrever as suas contribuições à educação, ele vai dizer que o bom ensino é aquele que vai à frente do desenvolvimento,
aquele que vem primeiro o bom ensino e ele provoca desenvolvimento, ele vem antes do desenvolvimento. Por isso que a criança, ao se apropriar dos conteúdos sistematizados, ela vai desenvolver suas funções psíquicas. É daí que nós chamamos do desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Então, o ato de aprendizagem é o ato de internalização das formas de agir, sentir e pensar, dos conhecimentos que servirão de base para o desenvolvimento psicológico da criança, do aluno, do adolescente, enfim, de todos nós.